Irmão, graça e a paz, tudo bem? Eu quero te apresentar o que Jesus fez com o sistema religioso. Ele demoliu o sistema religioso. E o nosso dever é fazer a mesma coisa ou não? Chega aqui. Amado irmãos, cá estamos em Marcos capítulo 3. Aqui Jesus demoliu o sistema religioso. Virou ele de cabeça para baixo, balançou, 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 balançou os religiosos, os filhos de Satanás, os ministros de Satanás, caíram por terra. Ele torna com o mundo de novo na posição original e diz: Eu quero que vocês façam assim, ó. Ide e anunciai a minha palavra, desse jeito aqui. Vamos lá. Outra vez Jesus entrou numa sinagoga. Eu adoro quando ele entrava às sinagogas. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado. Porque sábado, dentro de uma igreja, se alguém estivesse passando mal ou indo a caminho da igreja, você não podia curar, tinha que deixar morrer. É engraçado que se um boi ou uma vaca ou um jumento deles, valiosos, estivesse passando mal ou caído numa ravina, eles iam lá salvar o animal. Olha a discrepância brutal. Quem é mais importante, o animal ou o ser humano? No mundo caído no qual nós estamos em 2026, o estado profundo, a mídia mentirosa, a mídia canalha, a mídia cretina, que zomba de Deus, ela está começando a ensinar que os animais são mais importantes do que os seres humanos. E isto é um sinal do final dos tempos. Isto é um sinal do colapso moral do ser humano. 3. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. E isto no meio das autoridades da cidade. Eu quero salientar, eu quero chamar a atenção para você aqui que talvez você não saiba. Era um sistema extremamente poderoso, extremamente enorme, tá? Que ali tinham banqueiros, grandes empresários, ok? Juízes, desembargadores, promotores, governadores, prefeitos, grandes fazendeiros, delegados, policiais, porque era um sistema enorme, tá? É como hoje nós estamos dentro do estado do Rio de Janeiro. É a mesma coisa, só que um sistema religioso comandado por indivíduos sectários, indivíduos malignos. É tipo o Irã hoje. Quem comanda o Irã não são os xiitas sectários, homens extremamente religiosos e malignos que querem implantar na sua vida por meio da violência aquilo que o Criador não implantou? É a mesma coisa. Então é nesse cenário que Jesus está quebrando, dilacerando e pulverizando o sistema religioso. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? É Jesus perguntando a essas criaturas sectárias. É Jesus perguntando aos filhos de Satanás: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Por quê? Porque eles eram pessoas horríveis, pessoas analfabetas, pessoas que liam a palavra, o Antigo Testamento, mas não entendiam. Aqui ainda não existia o Novo Testamento, mas o Antigo já existia. E eles tinham o Evangelho do Antigo Testamento, é o livro de Levítico. Então, tudo que você tem aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João não saiu da cabeça de Jesus, é Levítico. Mas eles eram analfabetos e eles não entendiam que a lei já era obsoleta no tempo de Jesus. Quando eu digo obsoleta, ela não foi cancelada, tá? Não estou dizendo que ela foi cancelada. O que eu estou dizendo nesse termo obsoleto é que a graça, aqui tá, aqui existia a lei, né? Que o homem pecava, certo? Tá a lei aqui vigorando, o homem pecava e matava-se um animal no lugar dele. Ou seja, ele pecava e o animal pagava. Mas por meio de Jeremias, Deus eleva a graça. Então, na época de Jesus, está vigorando a graça, a lei do Senhor. E pela graça eu estou aqui. E Deus
Deixa claro lá na graça. E eu vou te apresentar agora. Vamos lá na graça para você ver o que que eu tô falando, para você não achar que parece talvez você tá ouvindo isso pela primeira vez, você não vai acreditar. Vem aqui, ó. Versículo 31, Jeremias capítulo 31, versículo 31, tá aqui, ó. A promessa da nova aliança. É Jeremias que anuncia a graça, não é Jesus. Só que os xiitas, os homens religiosos, os homens de mentes sectárias, que não entendiam, liam, mas não entendiam nada e interpretavam da forma com que eles queriam para agradar a eles e não a Deus, eles não entendiam isso. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los do Egito, da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança. Isso aqui é Deus falando do Antigo Testamento. E nós sabemos que eles quebraram a aliança de Deus e praticamente os homens acima de 40, acima de 20 anos, todos eles não entraram em Canaã, porque eles quebraram a aliança. Mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente, a escreverei no seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui começa a graça. A graça começa em Jeremias. É Jeremias que apresenta a graça, a nova lei. Por isso ele sofreu tanto. Por isso Jeremias sofreu tanto. Vamos voltar lá para Marcos. Então, lhes perguntou: é permitido o bem ou o mal? É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor. Indigne... Olha o versículo 5. Olhando para eles ao redor, indignado. Indignado. E muito triste. E muito triste. Por causa da dureza do coração deles. Está aqui escrito. Disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Chega aí. O que eu estou mostrando para você aqui? A quebra do sistema religioso, a quebra do sistema satânico, a quebra do sistema diabólico, a quebra de um sistema sectário e maligno. Porque muitas pessoas não conseguem diferenciar sistema religioso de cultura de Deus. Na igreja, a igreja verdadeira, ela externaliza, ela revela, ela tira a tampa para revelar a cultura de Deus por meio da sua gramática, por meio da sua literatura. Daí você tem uma cultura. Quem te dá a cultura? A gramática de Deus. É a palavra de Deus que faz você revelar a cultura de Deus no mundo dos homens. É por meio da palavra de Deus. Então, por meio deste alimento profundo para o teu espírito, eu acho que vale você se inscrever no canal. Vale ou não vale? Vale um comentário, vale uma inscrição, vale um compartilhamento, porque quando você compartilha o conteúdo, você ajuda o canal? Ajuda. Quando você bota um comentário, você ajuda o canal obter relevância dentro da plataforma? Ajuda. Mas a intenção aqui não é esta. Ela está muito além disto. A intenção aqui é divulgar o reino de Deus. É libertar as pessoas das amarras de Satanás, é libertar as pessoas do sistema opressivo religioso que as igrejas, infelizmente, implantou e exerce com mão de ferro hoje na vida das pessoas, condenando as pessoas, mandando as pessoas para fora da igreja. Compartilha para a tua rede social. E nunca esqueça, se você gosta do conteúdo e você só se inscreve, depois de alguns dias ou algumas semanas, o algoritmo vai tirar a sua inscrição do canal. Porque ele entende que você não gostou do conteúdo. E aí você vai perder um conteúdo profundo e profícuo, cristocentricamente falando, como este, para edificar a tua vida e edificar também não só a tua vida, a vida dos teus amigos, a vida dos teus inimigos e a vida da tua família em especial. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e faça frutificar
a palavra dele sobre você em nome de Jesus. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.